Tadel é treinamento avançado de líderes. E nós entendemos, né, que liderança é influência. Liderança existe para que uma autoridade, uma influência seja exercida. E nós exercemos uma liderança de uma autoridade que vem da onde? De Deus, vem do Senhor. Então, o Senhor instituiu assim, o Senhor colocou pessoas para cuidar de pessoas, amém? Então, o tema dessa mensagem é para que a gente consiga gerar novos líderes, gerar novos discípulos. O tema é liderando com o coração. Fala, liderando com o coração. Melhorou. Irmãos, o que você é muito mais importante do que você faz. É muito mais, porque liderança é ser antes de fazer. Ser. E quando a gente fala sobre isso daqui, quando fala na multiplicação de liderança de célula, nós vimos isso acontecer. A pastora Rai está aqui com muito tempo na nossa igreja, ela conhece a nossa igreja, deve ter visto muito isso acontecer, mas nós já vimos isso acontecer, uma multiplicação sem coração. Uma transferência de autoridade sem coração, sem essência. Conhece a Bíblia, conhece, né? Não estou falando de ninguém especificamente, mas estou falando de situações que nós precisamos estar atentos. Multiplica a célula, mas não multiplicou o coração. Quem aqui lembra das fases de multiplicação de uma célula do corpo, por exemplo? Sim. É que eu lembro bem que eu sempre gostei de biologia, essas coisas, mas a célula tem um núcleo, amém? A célula mais básica, todas elas, até um vírus, que é o ser mais simples de todos, ele tem a membrana plasmática e o núcleo. E dentro do núcleo tem o código genético, que tipo de célula que essa célula vai ser. Quando você vê a multiplicação celular no microscópio, você vê que a primeira coisa que multiplica é o código genético. E depois do código genético, o núcleo começa a multiplicar. A célula não mudou nada, está igualzinho. Os ribossomos, os mitocôndrios, vocês vão lembrar dessas coisas no tempo de aula. Marcinho sabe tudo, ele estudava muito, diz a Fran. Né, Marcinho? Isso que era CDF, ele. Com a cara de CDF. Cara que estudava. Aí o núcleo multiplicou o código genético, ou seja, a célula que vai multiplicar daqui, ela vai ter a mesma função da outra. Porque o código genético multiplicou. Aí o núcleo começa a multiplicar. A célula está igualzinha, mas ela já tem 2 núcleos. Dali em diante começa a multiplicar as outras coisas que chama-se organelas. Eu tenho uma pregação só sobre isso, irmão, mas eu preciso usar isso aqui para entrar no que eu quero entrar, para você entender bem profundamente o que eu quero falar. Aí que ela começa a reproduzir o que a outra célula vai precisar. O que primeiro acontece é o núcleo. E aí, depois o núcleo começa e multiplica 2 células. 2 células. O corpo humano, em 8 semanas, está com 32 células. 32, todas iguais. Igualzinho. Um bebê fecundou o óvulo ali, em 8 semanas, 32 células. Dali só vai multiplicando. 64 e é muito legal. Então, para nós multiplicar a liderança, para nós multiplicarmos mais discipuladores, para que essas pessoas novas que estão chegando na igreja com sede, com fome, eles têm entrado na nossa igreja, têm sentido o fogo de Deus, irmãos. E não é por causa de nós, não. É porque Jesus resolveu fazer isso. Deus tem acrescentado todos os dias aqueles que devem ser salvos. Está acontecendo. Viemos de pandemia, igrejas inteiras fecharam, irmãos. Isso é triste. Nós, por causa de Jesus,
Estamos crescendo. Então eu preciso entender que o fruto que Deus que está nascendo na nossa igreja, precisa gerar fruto. E aí quem sabe não vale responder. Qual que é o principal objetivo do pé de maçã? Quem já sabe que eu já falei não vale responder. É simples a resposta. Qual que é o principal objetivo do pé de maçã? Hã? Não. Sei que você já sabe, não vai? O principal objetivo do pé de maçã é dar outro pé de maçã. Porque se o objetivo do pé de maçã é só dar pé de maçã, um dia que ela morrer, acabou a maçã. Agora, se o principal objetivo do pé de maçã é que o fruto dela tenha o código genético dela, quando cair na terra, morre, nasce uma outra árvore frutífera que vai dar maçã, e assim as maçãs se espalham. Assim são os discípulos de Jesus na Paz Church. Como diziam os motoboys antigamente, nós se prolifera, igual bactéria, irmão. Nós se prolifera. Agora, isso tem que acontecer com o coração. Tem que acontecer. E uma das características de quem lidera com o coração, eu não estou falando agora de multiplicação, tá? Eu falei de multiplicação para você entender o que é fundamental ter. O que eu vou falar é sobre ter um coração de líder, que lidera com o coração. Então, você vem para a Bíblia, em Atos, capítulo 20, o Paulo está lá, Paulo estava em viagem para Jerusalém, onde queria estar no dia de Pentecostes, de onde ele iria logo para Roma, entendendo a direção de Deus, que ele iria para Roma. No verso 16, vamos ler o 16 rapidinho. Paulo já tinha resolvido não aportar em Éfeso, pois não queria demorar-se na província da Ásia. Ele tinha pressa, pois queria, caso lhe fosse possível, passar o dia de Pentecostes em Jerusalém. Versículo 17. De Mileto, Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo que os presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. O que está acontecendo? Paulo estava com pressa. Ele já tinha ouvido de Deus, você vai para Roma. Só que dei eu não anotei no esboço, não está aí, mas tem uma coisa poderosa em Roma, Paulo. Ele não fez nada sem a bênção da igreja de Jerusalém. Nada. Pode ler. Pega Atos e devora. Ele não dava um passo sem a bênção dos apóstolos de Jerusalém. De Pedro. Ele dava relatórios a Pedro. Então, eu não anotei aqui, porque eu lembrei disso agora. Os coelhos, tem que estar dando tiro nos coelhos. Mas eu podia ter colocado como uma das características de quem lidera com o coração, que é o quê? Ele está ligado a um coração. Ele presta conta a um coração. Quer ver uma coisa difícil para um líder, para um pastor, para um supervisor? É você saber de uma situação que está acontecendo numa célula que é do discípulo seu, né? Vou dar um exemplo, de repente eu sou um supervisor de rede, eu tenho, 12 células debaixo da minha cobertura, e eu sei de uma situação de um irmão que eu fiquei sabendo que está complicado e tal, e eu falo com o meu discípulo, cara, vai lá, eu não consigo, mas você consegue, vai lá, faz isso aqui, que eu sei que vai dar certo. Passa uma semana, 2 semanas, 3 semanas, e eu tenho que ir lá perguntar, cara, como é que tá? Ah, pois é, tá legal. Eu falei, poxa, custava me falar antes. Porque senão você está naquela situação. Você fica com uma pulga na orelha, fala, cara, será que está bem? Será que está legal? Será que está acontecendo bem lá na célula tal? Será que aquele irmão que estava meio afastado voltou agora? Será que ele está bem? Será que tem alguém pastoreando ele? Será que tem alguém cuidando dele? A gente fica em pânico. Porque o braço da gente não alcança. Já o Kominski tem um estudo que o pastor top, de dom pastoral top, ele alcança 250 pessoas. 250 pessoas. Nossos cultos estão dando mais que 600. Então assim, um pastor top, mega top, dom pastoral mega top, consegue no máximo, não lembro se é 200 ou 250 pessoas. Então por isso que nós precisamos reproduzir liderança. Então uma das coisas que Paulo estava fazendo indo para Jerusalém, era passar o Pentecostes lá e pegar a bênção dos seus líderes para ir para Roma.
Então ele não queria passar em Éfeso, então, mas ao mesmo tempo ele queria passar em Éfeso. Então dali de uma cidade antes, ele mandou mensageiros para ir mais rápido que ele, avisa em Éfeso, fazer o quê? Marca um GL em Éfeso. Versículo 17, de Mileto Paulo enviou uma mensagem a Éfeso, pedindo aos presbíteros da igreja que se encontrassem com ele. E quando chegaram, Paulo lhes disse, ou seja, Paulo fez um GL da igreja de Éfeso. Temos os presbíteros dessa região toda aqui, os líderes, e eu estou chegando, eu preciso trocar uma ideia com vocês aqui. A igreja lá já estava consolidada, já havia líderes, já tinham sido levantados líderes, nessa igreja já se dispunha já tinha essa necessidade de novos líderes. Então estava acontecendo isso, quando Paulo, indo para Jerusalém, de Jerusalém ele ia para Roma, passou por lá. E ele vai lá, irmão, dar um discurso de despedida, praticamente. Não tem essa conotação de despedida, mas, lendo o texto que você vai ler junto, você vai perceber assim, cara, ele está se despedindo, né? Mas ele é muito, muito, muito forte. Ele põe diante dos líderes, e isso agora eu ponho diante de nós, uma profunda, sensível, profundidade, sensibilidade de coração. Você vê Paulo, você vai ler, nós vamos ler o texto, é profundo e é sensível, não é superficial e insensível. Então não tem como gerar novos líderes de uma forma mecânica, prática, porque nós não somos um objeto construído numa fábrica, nós somos pessoas que têm coração, que têm emoções, que têm sentimentos, mas que têm um espírito e um propósito. Amém? Ele exorta, né, com seriedade e ternura, algo muito profundo. Então, John Maxwell, ele traz no estudo dele 6 pontos, mas eu puxei para 12. E agora eu já descobri que dá para pôr mais 3 aqui. Na próxima vez que eu começar essa palavra vai ter 15. Verso 18, leia lá. A primeira característica de um líder que lidera com o coração, ele é consistente. E quando chegaram, Paulo lhes disse, vocês sabem como eu conduzi entre vocês e todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na província da Ásia. Vocês me conhecem, desde quando eu comecei e até agora, vocês viram que eu sou assim. Vocês conhecem a minha firmeza, vocês conhecem o meu propósito, vocês conhecem o que eu estou fazendo aqui com vocês. Esses dias aconteceu algo na nossa célula muito legal. Naquele período de Day Fall, foi um casal lá, que eles iam lá na casinha. Lá na casinha. E eu estava falando do altar, do fogo no altar, queimar o coração, e nós vamos ganhar essa cidade e tal. A mulher começou a chorar. E ela falou assim, pastor do céu, a primeira vez que eu vi isso aqui foi lá na casinha. E quando você falava isso, você falava que ia ter uma igreja no centro, grande, com 500 pessoas. Está acontecendo, agora está indo para um lugar maior. E o Senhor não mudou, o Senhor continua falando, nós vamos ganhar essa cidade. Irmão, nós precisamos ser consistentes no que a gente crê. Sabe por que talvez você não conseguiu gerar líder na sua célula ainda? Porque você é inconsistente. Você tem, sabe, 2 pesos, 2 medidas. Você tem um peso diferente para cada situação. Não! A Bíblia é absoluta. Líder de célula é consistente em visitar, em conversar. Aconteceu com um cara, eu amo esse cara. São novos na igreja. Deus botou um amor assim que eu não sei explicar. Estava lá a esposa e tal, eu falei, cara, o pão que eu estou comendo eu vou levar para esse cara. Fiz um pão com queijo, doce de goiaba, botei, fechei, botei no potinho e levei para o cara. Falei, é meio Nutelão, não vai querer comer. Faz isso, gente, fica sensível ao Espírito Santo, cara. Poxa, cara, seja sensível, para de ser prático demais. Às vezes você fica robozão. Mas eu não tenho tempo para visitar. Irmão, não é 2 horas dando uma de coach com o cara que vai visitar. Não, ela fala, irmão, eu orei por você ontem. Não sei se faz sentido,
Mas o Senhor falou para mim, a mão do Senhor está te sustentando. No portão dele, deixa eu orar por você, vem cá. Pai, em nome de Jesus, confirma essa palavra na vida do meu irmão. Te amo, cara. 5 minutos. 5. Mas eu não estou consciente nisso, estou consciente, sabe o que? Em terceirizar a responsabilidade. Não, irmão, não se terceiriza a responsabilidade. Se passa um legado, é diferente. Seja consistente, ele colocou à prova o seu testemunho. Colocou à prova. Fatos testemunhados pelos líderes que ele havia gerado. Consistente. Verso 19, vamos lá. É que cada um disso aqui, irmão, é gostoso, eu gosto de falar, porque na prática a consistência, da verdade, é para pregar só sobre consistência. Porque em tudo, eu li o texto domingo, em tudo, como é que é o texto? Em tudo, sejam em tudo diligentes na obra do Senhor. Sempre diligentes na obra do Senhor. Consistência. Você sobe num cavalo. Vai acontecer de gente não querer andar a cavalo? Vai. Ele serve menos que você? Ele é menos que você? Não, só não é o tempo dele. Porque a Bíblia nos ensina. Como pode quem anda a pé acompanhar quem anda a cavalo? Não tem como. Agora, se é inconsistente, é difícil. A nossa liderança, irmãos, para cima, os caras são consistentes em tudo. Primeira característica de um líder, que gera discípulos, você percebe na vida dele uma consistência. Princípio é princípio. Você falou que é 8, então vai ser 8. Não, mas agora, dependendo da situação, vai ter que ser 9. Está errado. Está errado. Está errado. 2. Contrito. Quebrantado. Versículo 19. Servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com provações, obrigado, filho, e com provações que me sobrevieram pelas ciladas dos judeus, não é do diabo. Satanás armou cilada, não, irmão. Religioso gosta de uma cilada. Mas aqui, o principal, fala assim, servindo o Senhor. Servindo o Senhor. Quem você está servindo aqui na igreja? Jesus está aqui? Está aqui? Sentadinho aqui? Não, irmão, está sentado lá na direita de Deus. Padrão, Senhor Pedro, quem lembra da frase? Existem pessoas que estabelecem padrões. O Ita é um deles, Pedro é outro, tem várias outras pessoas. Seu Pedro, você está bem? Melhor agora, meu pastor. Por que, seu Pedro? Por que, seu Pedro? Porque hoje é domingo, o dia mais feliz da minha vida, o dia de servir ao meu Senhor na vida dos meus irmãos. Sem contrição, sem quebrantamento, a gente serve a homens, não serve ao Senhor. Sem contrição, sem quebrantamento, tocar louvor, ensaiar, é peso, é cansativo. Estão me usando. Não. Servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas. Eu podia ter colocado um subponto no 2.1 aqui. Lágrima. Tem um testemunho de uma outra pessoa, um dia ele teve ele ministra sobre isso, mas ele foi numa célula, e ele falou, eu nunca vi uma pessoa começar a Bíblia e começar a chorar, lendo a Bíblia. E aquilo mexeu no coração daquela pessoa. Eu tenho uma coisa que é complicada, assim, eu tenho dificuldade em confiar em pessoa que não chora. Em confiar.
assim, algo profundo. E foi pessoas que não choram. Servindo o Senhor com toda a humildade, com lágrimas e com as provações que me sobrevieram pela cidade dos judeus. Ou seja, Paulo não teve vergonha de mostrar suas fraquezas. A pessoa contrita, ela não põe uma máscara, uma capa de superioridade, de eu sou bom. Não, você não é bom. Eu não sou bom. Eu estou aprendendo. Sabe? Não ter vergonha de se expor. É o mesmo em casa, é o mesmo aqui, é o mesmo ali. Todo mundo conhece, pô, ó, isso aqui, o cara é assim. Ah, tem que aceitar o cara assim? Não, ele vai melhorar, ele está melhorando. Se você observar, você vê que ele está melhorando. Tem aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer, Gabriela. Não tem isso aqui. Nós não deixamos o espírito de Gabi se criar aqui. Não. Ele chorava, ele sofria ao gerar aqueles líderes. Ó insensatos Gálatas, por quem de volta sinto as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Líder, discipulador, não se constrói numa fábrica. Eles nascem de um ventre espiritual. Você gera líderes. Pode ser bom, pode ser o bichão na Bíblia, pode ser o que for, pode ter o super conhecimento. Tem que ter uma conexão com o coração. Tem que ter. Um coração quebrantado, contrito, o Senhor não rejeita. Salmo 51. Versículo 20, terceiro ponto, corajoso. Coragem. E às vezes a gente confunde coragem com cara feia, com tom de voz. Não, eu conheço pessoas que não têm o tom de voz alto, forte, e são muito corajosos. Muito corajosos. Versículo 20: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. Culto, Tadel e célula. Evangelismo, culto, Tadel e célula. E discipulado. Está aqui, um texto. Paulo pregava e ensinava de forma clara e corajosa. Ele não tinha medo de fazer e ensinar as coisas da forma certa. Paulo é um grande fundador de GE e de célula. Irmão, foi um GE na beira de um rio que ganhou a Europa para Jesus. Sim, lá em Filipos. Como é que é o nome da mulher? Lídia. A casa de Lídia. Estava orando à beira do rio e ela lá assim, lavando roupa. O que esses caras estão fazendo? E começou a ouvir a oração de Paulo. Paulo orando. E ela viu aquilo e o que ela quis? Olha, vocês podem fazer isso aqui lá na minha casa. É que os nossos olhos vão muito passar de Gessé, né, cara? Só que os Davi estão lá no campo. É forte. Tá lá, às vezes você tem alguém na tua célula que não parece que é alguém que é tão cheio de dom, tão top. Tá lá quietinho no canto dele. Só que se você chegar perto e você começar a viver Jesus, ele vai falar assim, cara, eu quero isso na minha casa. Cara, eu quero isso aí que você tem. Dá pra mim. Pô, compartilha comigo, meu Deus, irmão. Os nossos olhos gostam de coisa brilhosa. Tenha coragem de falar não, coragem de falar sim, coragem de ouvir não, coragem de ouvir sim. Na hora de formar discípulos, novos líderes. Quarta coisa, isso aqui é fundamental também.
Versículo 21, testemunhando tanto a judeus como a gregos, arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, convicção. Você não vai conseguir gerar uma liderança na tua life group, não vai conseguir gerar discipuladores ali na tua célula, se você não é convicto do que você crê. Eu até estou aqui na paz, mas não vai rolar. Não vai rolar. Eu estou falando, irmão Diogo, deixa eu falar, eu não estou falando de posições teológicas e algumas outras coisas assim, que impeçam. Por exemplo, dentro da nossa igreja, da Past Church, na nossa liderança, tem pastores que creem que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação. Creem nisso. Outros dizem, né, como simples, a Fran crê que nós vamos ser arrebatados antes da tribulação. Eu acho que nós vamos passar pelo caldo grosso. Ela tem uma posição e eu tenho outra. Então não podemos congregar essa igreja porque eu não concordo com 100% comigo. Sai fora. Não. Tanto dela quanto o meu, nós temos que estar pronto. Antes ou depois, se eu estiver pronto, roda. Então, pronto. Agora, existem outras coisas que nós temos que nos alinhar. Temos que nos alinhar. Aquela confissão de fé do Café com o Pastor, nós falamos o quê? Do batismo por imersão, nós falamos da oração em línguas, nós falamos e nós cremos nisso. Pastor, sou obrigado a orar em língua. Não, você não é obrigado a orar em língua, mas se você buscar os dons espirituais, você vai orar em língua. Mas ele fala que tem que buscar especialmente dom tal. Sim, especialmente, mas não tira o outro. Está dentro. Está dentro. Convicção. Paulo falava abertamente a quem quisesse ouvi-lo das suas convicções. Ele não era 007. Não era. Ele não barateava os princípios da fé em Jesus Cristo. Ele não negociava princípio. Se eu falei isso aqui com você, isso aqui, vai ser isso aqui. Pode o mundo virar de ponta cabeça. É isso. Convicção. Eu creio num Deus, o Cristo falou, eu creio num Deus que tem coisas maiores, coisas grandes e firmes que eu não sei. E Deus usou, eu tenho que ser convicto que quem sobe nesse altar aqui não vai falar besteira. Às vezes pode sair alguma coisa, mas vai estar falando aqui pelo Espírito Santo de Deus. E a mulher subiu aqui e falou, vai acontecer isso. Profeta, vai. Irmão, não perco. Eu sou convicto de que desse altar sai palavra de Deus. Sai decretos celestiais. Eu me abraço. Não, eu sou tongo. Não é questão de fé, irmão, você é inteligente. É inteligência. Ele sabia exatamente o preço de viver aquela vida. Ponto 5. Versículo 22 e 23. E agora, impelido pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Comprometido com o chamado, não importa o preço. Não importa o preço. Se você prestar atenção depois, eu até posso mandar esse esboço para você. É construído algo aqui. Convicto e comprometido. Quantos de nós, se soubéssemos o que nos sucederia, cadeias, tribulações, fugiríamos do chamado? É que eu estou começando a falar domingo. Se você prestar atenção, nós vamos construir um negócio interessante nos domingos aí. Irmão, você acha que o Satanás quer largar a cidade na nossa mão? Você acha que um sistema corrupto, a grande Babilônia,
a roupa vermelha. Quer que você, com os princípios de Deus, entre no sistema de roubo e escravidão e santifique e construa reino de Deus? Nunca. Nunca. Então, você tem que estar muito comprometido. Muito comprometido. É onde entra o discipulado na minha concepção. Por quê? Porque a gente às vezes não sabe muito bem o que fazer. E um dos provérbios muito poderosos que fala assim, que os planos fracassam por falta de conselhos. Eu vou buscar conselho. Primeiramente em quem? Na pessoa que ora por mim. Naquele que a Bíblia fala que é digno de dupla honra. Daquele que a Bíblia fala que é o que vai prestar conta da sua alma para o dono da sua alma. Quem comprou você? Jesus. Mas como eu já sei que Ele sabe das minhas mazelas, eu vou procurar outro. Isso não é comprometimento. Isso aqui na verdade é deslealdade. Você pega o livro do Doug Howard, Lealdade e Deslealdade, lê ele, desleal. Você pega o outro livro do Doug Howard e fala assim, aqueles que fingem. Aí você chora. Fazer discípulo não é uma tarefa fácil, por isso que Paulo era guiado pelo Espírito Santo. Paulo teve um professor, Paulo se submeteu a Barnabé, Paulo se submeteu a Pedro, Paulo tinha seus conselheiros. Como discípulos de Jesus, precisamos estar comprometidos com esse chamado de fazer discípulos. Até porque Mateus 28, versículo 18, não está no PowerPoint. Você sabe decor. Todo poder... Que feio, ai que feio. Vamos lá. Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu vos ensinei. E eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. Obediência se ensina. Não se manda a obedecer, se ensina a obedecer. Então, precisamos estar comprometidos com esse chamamento de Jesus. Fazer discípulo. Eu não tenho chamado para fazer discípulo. Não, isso que não é chamado, isso que é obediência. Célula, liderar uma coisa, tocar alguma coisa, senão, né, é dom, não tem muito a ver com chamado. Às vezes alinha tudo. Agora, fazer discípulo, o grande comissionamento da igreja, fazer discípulo. Fala, comprometido com o chamado. E aí, Jesus podia dar a mãe dele para você cuidar? Olha, Jesus, tem que ver uma coisa, eu preciso primeiro fazer uma casa melhor para mim, preciso primeiro tomar um whey. Whey é o meu whey protein com quick. Ganhei um quick desse tamanho. É o alimento especial lá da academia que eu treino. Lá todos tomam aquilo dela. Whey. Está dando resultado. Cara, eu preciso isso, eu tenho que ver, porque eu vou escolher. Não, porque tem que ver, porque... Para! Você tem o dever de amar, não tem o direito de escolher quem não, cara. Nós somos devedores do amor. Alguém tem que me amar. Na verdade, o que está faltando é você amar. Porque aquilo que você dá, você recebe boa medida. Sacudida, transbordante você vai receber. Não ama, mas quer ser amado. Uma hora cessa, a torneira fecha. Acorda, wake up. Sou comprometido com o chamado de Jesus. Amém, irmão? É forte essa palavra. Liderando com o coração, número 6, versículo 24. Porém, em nada considera a vida preciosa para mim mesmo. Meu irmão, aqui eu não vou conseguir terminar essa palavra, porque esse aqui me pega. Aqui eu choro, toda vez que eu leio esse versículo eu choro. Porque em nada considera a minha vida preciosa para mim mesmo.
desde que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. A palavra cativo, definição jurídica, os advogados podem me ajudar, que é alvo de algum encargo, e por isso não pode ser comercializado, hipotecado, bem cativo. Verdade, Max? Por aí? Thank you. Google funciona. Eu sou cativo do chamado. O chamado de Deus na minha vida, é a mesma coisa. Ah, pastor, mas você é pastor, você é tempo integral na obra, você tem que ser assim. Sim. E qual é o teu? Qual é a mãe de Jesus que está contigo? Ou vai viver aleatoriamente um evangelho aleatório para um destino aleatório? Não é assim. Sinto me informar. Mas não é assim. Deus é o Deus de ordem e de decência. E as coisas têm uma ordem. Ah, mas tem a graça, tem o perdão de Deus. Sim, claro que tem a graça, tem o perdão de Deus. Tudo bem. Então você que gosta de ficar dando essas desculpas, eu quero que você vai se aprofundar sobre galardão. Para quando você chegar lá no céu, aquela pessoa que é analfabeta, que não leu a Bíblia, está com um galardão muito maior que o seu, que é praticamente um teólogo que tem resposta para tudo. Sabe, cativo. De nada tenho por valioso na minha própria vida, contanto que se cumpra com alegria o chamado que o Senhor Jesus me deu. Irmãos, que é muito profundo. É muito profundo. Eu lembro quando eu fui para Santarém em 2015, o David estava junto. Nós entramos no portador da luz, estava portado lá no estaleiro da paz. Estava com a popa na água e a proa encostadinha. Nós subimos nele, eu fui lá, abri a portinha, fui no fundo, de ter a bomba assim. Aí o Tapajós estava um pouco cheio ainda, eu olhei. Aí o David é fogo, cara, o bicho sabe. O David é fera, cara. Eu ia te imitar. Daí, mestre, qual que é o versículo que veio na tua cabeça? Eu já... De nada tenho por valiosa na minha própria vida, contanto que se cumpra. Esses caras... A pastora Rai está aqui, ela entregou a vida dela para ministrar o evangelho da graça de Deus. Meu pastor morou anos dentro de barco para ministrar o evangelho da graça de Deus. Ah, pastor, esses são eles. E eu, e você, e o quê? E aí? Se vir num Tadel demorar demais, tá chato, mas fica 5 horas num TikTok, sei lá o quê. Me ajude. Né? Estuda, tudo. Sabe tudo, mas me dá um fruto abençoado, não tem. Aí quando vem a poda de Deus, não aguenta. Sabe por quê? Está faltando ser mais cativo do chamado que Deus tem para você. Ser mais propriedade do chamado. Ser mais algo que é inegociável, porque é cativo. É preso. Uma das mensagens que nós vamos ministrar nos próximos domingos vai ser o servo da orelha furada. O escravo por amor. Ele escolheu ser cativo do amor de Deus no chamado dele. Estava conversando esses dias. Eu acho que a maior marca que um homem e uma mulher de Deus pode deixar na vida dos seus filhos não é bem nenhum. É um legado espiritual, cara. Sabe, os filhos poder chegar no adulto e falar assim: olha, o meu pai me contava uma história, e um dia eu vi, é igual o pastor Ebe fala, quando ele fala do pai dele, que ele diz: pai, você é um anjo. Porque ele lendo a Bíblia, era criança, o pastor Ebe conta esse testemunho, ele chegou para o pai dele: pai, você é um anjo? Porque eu estava lendo aqui a Bíblia, eu sou igualzinho um anjo.
Eu não sei se Israel e Manuel vão falar que eu sou hoje, com a pavor demais lá deles. Mas que eu quero ser intencional em marcar o coração dos meus filhos, para que nós falamos, é tão bonito ver assim, vamos marcar uma geração. Você não marca nem você direito no espelho. Você não marca nem a sua própria vida com um versículo bíblico às vezes, porque não lê, porque não estuda. A Bíblia que você lê é da música, a Bíblia que você lê é que é pregada. A Bíblia que você lê é para encher a cabeça de teologia, para saber bater boca com os outros. A palavra de Deus é a seiva, irmão, que vem por Jesus, vai para você e dá fruto. Palavra sem fruto gera cilada para Paulo. Ele escolheu ser escravo, perder sua vida para ganhar a muitos. Ele gerou liderança, gastando e se deixando gastar por pessoas que muitas vezes apenas ele, pelo Espírito Santo, enxergava o diamante dentro daquela pedra bruta. Ele enxergava um coração de líder e fazia de tudo para esse coração vir à tona. Eu vou parar aqui, no 6. Semana que vem eu termino. Porque eu queria que você ficasse de pé. Sabe, irmão, aqui não tem ninguém assim da forma que eu falei. Que não frutifica, aqui não tem ninguém. Aqui só tem gente que entende o que é a palavra, entende que sem palavra você não frutifica. Entende que você tem alimento diário aqui dentro. Sabe, você tem tudo aqui dentro. Talvez você não seja aquelas pessoas que se debruçam nas Sagradas Escrituras por horas. Mas você tem aquele versículo que você fica com ele, ruminando. Lendo a Bíblia não somente para caçar uma promessa, mas lendo a Bíblia para aprender os condicionamentos das promessas que você já tem. E às vezes você já ouviu tanta promessa, não aconteceu ainda por quê? Porque não aceita as condições. Toda promessa está condicionada a um princípio. Toda. Não existe uma promessa da Bíblia que não seja condicionada. Nosso chamado é ser servo, cativo do amor. Liderar com o coração, irmãos, é você entender que a tua célula não é só aquele momento. A tua célula acaba na quinta-feira, às 10 horas da noite, por exemplo. Às 10h01 começou a célula da semana que vem. Começou. Porque as pessoas que estão vindo na sua célula, não é porque você é o bicho. Até porque você é fera. Você é muito bom, Mas estão indo lá porque Deus colocou ela na tua célula. Porque a igreja está caindo na graça do povo. E o Senhor está acrescentando as pessoas que vão ser salvas. Isso aqui não pode ser um peso, uma cobrança. Porque tem que ser Deus falando assim, cara, eu acredito em você. O que Deus está falando aqui para nós, assim, cara, se você está ouvindo isso é porque eu acredito em você. É porque eu sei que você consegue ser tudo isso, por isso que eu estou te falando. Eu sei que você consegue. Fui eu que te gerei, fui eu que te criei. Eu entreteci você no ventre da sua mãe. Eu coloquei dentro de você um lugar para essa palavra entrar. Eu moldei o seu coração, estou moldando o seu coração. Eu estou forjando o seu caráter. Para que você viva o que eu estou falando para você aqui. É isso que o Senhor está falando para nós, irmão. Hoje, nesse Tadel. Eu sei que você consegue. A única coisa que você precisa é confiar em mim. Acreditar em mim. Largar alguns fardos. Pegar alguns sofismas e debulhar eles, jogar fora. Joga fora. É estranho, às vezes você conhece pessoas que estão presas a algo e não larga. Está vendo que o negócio não rende, não frutifica, só gera problema.
Mas não larga. Sabe o que é isso, irmão? Isso chama-se idolatria. Isso chama-se idolatria. Filhos crescem, filhos amadurecem, e filhos crescidos e maduros ajudam o pai, edificam a casa. Quando você vai para uma comunidade ribeirinha lá na Amazônia, a pastora Raiz conhece bastante, é muito legal. Eu fui na comunidade de São José, no rio Ituqui. O Alex estava junto, Felipe estava junto, né, Felipe? Aí, não sei se você percebeu, teve uma hora da tarde, depois, que gente comeu, mas comeu. Sabe aquele buraco no chão, com as grades cheio de acari assado? Aí um panelão desse tamanho, cheio de tucunaré frito, pirão, caldo, arroz, tucupi. Vai comer, meu irmão, comemos de fazer... Isso, comemos peixe, quase virou um baiacu. Caixa d'água cheia de refrigerante que a missão levou. Chegava lá tomar, foi muito bom, né? Lá com o Alex comeu um monte de coentro e ficou ruim. Ficou ruim, legal. Pô, legal de quase 2 metros, cara. Cinza, porque não fica amarelo, ele fica cinza. Nós com o amarelo, ele fica pálido, ele fica cinza. Foi triste, tadinho, ele ficou bem ruim. Fui lá resgatar os caras e levar lá pra chácara. Foi bem legal. Mas sabe que teve uma hora que teve um cheiro de café que tomou conta do ambiente. E eu, irmão, tem café? Eu fico assim. Falei, café, aonde café? E o mais legal, que durante o momento que estavam esperando ali, as canoas, bajara, começavam a chegar com as famílias, com os filhos, todos arrumados, com os cabelinhos bem arrumadinhos, com a melhor roupa. Mas por quê? Quem que estava lá? Nós. Eles queriam cuidar da gente. Eles queriam receber bem a gente. Aí eu fiquei sem jeito, né, cara? Foi aquele cheiro de café. Aí eu olhei ao fundo, a casa em palafita, uma garrafa térmica azul em cima da mesa. Falei, é lá. Ô irmão, ô meu querido, tudo bom? Pô, eu tinha uma escada assim, subi, já subi, né? Porque era palafita. E um senhor e um jovem de uns 30 e poucos anos, não sei, um homem, né? Eu sou fulano. Que legal, eu senti cheiro de café, eu vim aqui. Sim, esse café eu fiz para vocês, que bom que você veio aqui. Tome. Pegou uma xícara bem limpinha, botou um café. Mas pense no café, irmão. Top. Eu gosto de café. A gente já sabe falar. Aí eu tomei o cafezinho sem açúcar, porque os caras são baguá lá. Sem açúcar. Delícia, né? Aí, meu irmão, tô ali com os caras. Deixa eu fazer minha sondagem aqui. Irmão, que benção a igreja aqui, né? Que benção. Como que foi? Me conta a história. Pastor, deixa eu falar de pastor. Pastor, eu nunca vou esquecer. Perdão se eu choro, porque esse tipo de coisa me toca. Mas eu escutei aquele barulho, era o avião de Lucas. Ele passou por cima de nós, jogou uns papéis. Eu li o papel, falava de Jesus. 2 dias depois, um barco chegou aqui. Isaías, aquele moço ali, era uma criancinha pequenininha. E esse aqui, meu filho, era do tamanho dele. Eles se criaram junto aqui nessa comunidade. Falei, que legal. Então o senhor... Sim. Eu sou o filho do homem que construiu aquela casa ali. E eu casei, vim morar aqui. O meu filho casou, mora ali na frente. Aquela comunidade é a família que vai crescendo. Eles vão morando perto um do outro. E eles todos se organizaram para receber a gente. Eles deram o melhor, estavam todos arrumados, irmão. Lembra, Fran? Pastor, o senhor quer isso? Pastor, o senhor quer isso aqui? Ô, meu irmão, você... Eu falei, não, eu estou de boa. Não, mas, meu Deus, cara. Eles não conhecem a gente.
Mas sabe o que eles têm? Um coração que ama Jesus, ama a obra missionária. E o jovem estava com o olho todo vermelho, assim, naquele meio. Eu falei: o que aconteceu? É porque faz muitos anos que eu não vejo meu irmão, meu amigo Isaías, porque ele foi viajar, fez faculdade, e ele foi para Fortaleza. Fazia muitos anos que eu não vejo. Mas então vai lá, irmão, ver ele. Eu acho que eu vou lá. Cara, ele só queria ver o amigo, cresceram junto. Fala assim: coração hospitaleiro às vezes abre bem a nossa casa, mas não abre o nosso coração. A gente serve aqui na igreja com o nosso corpo, tudo certinho, mas não serve com o coração. A gente vai para o discipulado, às vezes só por causa de um lobby, mas não vai com o coração. Sabe, irmãos, eu nunca vou receber o legado do meu pastor, da minha liderança, se eu não respeitar a história dele. Se eu não respeito a história do meu pai, eu não deveria carregar o seu nome. Se eu não respeitar a história da nossa igreja, tira aquela placa lá da frente. Não pode acontecer diferente, não pode. Isso é adorar homens. Não, isso é ser filho. Isso é ser filho. Está precisando voltar a sentir mais. Nós estamos ficando muito bom. Eu conheço muito a Bíblia, eu conheço muito, já sei como é que faz. Eu estou muito bom. Está precisando de chorar de volta, sabe? Chorar. Poxa, cara, eu não ganhei uma alma para Jesus esse ano. Mas não precisa ganhar. As pessoas estão vindo. Pelo amor de Deus, cara, o privilégio que é você ver uma família entregar a vida para Jesus, uma família começar a voltar a buscar conselho em você, e aí você vê os seus conselhos que são divinos, são de Deus, né? A palavra de Deus. E a pessoa começa a família começa a organizar, a crescer, e você começa a ver frutos do reino dos céus na terra, e você fez parte daquilo. Você fala: não tem dinheiro no mundo que pague. Não tem. Bem que aqueles caras tinham lá em Santarém, e nós temos aqui, a gente tem isso aqui. Os nossos pastores todos falam: Michel, tem alguma coisa em Guaratuba, tem um negócio lá. Eu creio que é por causa que nós amamos a história dos nossos pastores. Nós amamos o que Jesus faz em Santarém, naquela região toda. É diferente. Os nossos rios aqui chama-se Rua Tibagi, Nicolabage, da Ponta Grossa. São os nossos rios. A comunidade que o Neco está ganhando está lá na banca do Neco, na célula dele. Meu Deus, né? Não cabe mais lá. Como que é o nome da tua rua, Paulo, onde você mora? Pablo. Avenida Pissarras, Rio do Pissarras, comunidade do Pablo, do urso. Agora, se nós não abrir aquela comunidade com esse coração que aqueles caras nos ensinaram, nós não vamos ver as casas dos filhos crescendo em volta. Nós não vamos ver de repente uma família toda entrar num barco: pai, eu estou indo para outra comunidade. Por quê? Porque tem pessoas que não conhecem Jesus lá. Discípulo do Éder: pai, ou Éder, né? Ninguém é obrigado a chamar ninguém de pai, mas enfim, nós somos uma igreja de pai e filho. Se ele tem coração: pai, eu vou lá para o Coroados, eu quero que o Coroados precise do que tem aqui. E a mão na minha cabeça: me abençoa, que eu vou pegar a minha canoa, eu vou lá na comunidade. Quando eu fui lá no Peré, da onde o pastor Canté parecia que eu cheguei na Vila Smurf, irmão.
Né, Márcio? Só que não era Smurf, era Vila Canté. Todo mundo é Canté. Todos são Canté. Canté é o sobrenome deles, né? Elivaldo Canté. Aí tá tudo aquela cantezada lá, irmão. Só que eu não sabia, eu não tinha esse entendimento que era assim que funcionava. E foi nessa última vez no Globo, onde foi lá aquela comunidade de São José, que eu fui entender. É assim que funciona. Eles casam e moram junto. Moram eles, constroem uma casa do lado e a comunidade vai crescendo. E sabe o que eles botam lá no meio da comunidade? Igreja da Paz. Coisa mais linda, irmão. Paz Church. Agora dá pro Paz Church. O paraíso não consegue falar church. É difícil. Não é só para o povo do norte, eles não conseguem falar. Os catarinos também se batem para falar. Os catarinos se batem para falar church. Olha os catarinos aqui. Porque o R é R, não é R, igual a gente, né? Aí não, é church, mas não church. O que eu queria fazer com você, para a gente encerrar o Tadel? Eu queria que você é líder de célula, você viesse aqui para frente. Ninguém vai orar por você, você vai orar.